A gente começou trazendo esse conteúdo na semana, falando com o jogador sobre gestão, sobre liderança, cara. A primeira coisa que eu acho que as pessoas devem entender é sobre pessoas, cara. Você deve saber se comunicar bem. Quando eu falo se comunicar bem, às vezes o pintor, às vezes o líder daquela equipe, ele precisa saber se comunicar, cara. Ele precisa transmitir o que ele espera daquelas pessoas e o que ele espera para a empresa dele. E muitas das vezes o cara ele só quer, mas ele não consegue expressar o que ele precisa da sua equipe, né? Então vamos lá, cara. O que você precisa entender é o seguinte: ninguém tem bola de cristal. E muitas das vezes aquela pessoa não está naquele formato que você está esperando. E vai ser um processo que vai demorar, vai ser um processo que muitas das vezes você vai precisar de paciência, vai ser um processo de entrega, né? Essa semana eu tive uma live até aqui no Instagram falando sobre entrega, né? O que é se entregar? Se você se entregar, cara, é exatamente o que a palavra representa. É você entrar de cabeça. Muitas das vezes o cara ele só quer que a equipe dele finalize a obra. Muitas das vezes ele só quer que o cara que trabalha com ele pinte a parede. Só que se você só tiver isso para a vida do cara, talvez isso não motive esse cara a levantar cedo. Às vezes a motivação dele é um plano de carreira, cara. Muitas das vezes para ele, o que esse cara tem para minha vida? O que essa empresa representa? E aí você, muitas das vezes, tem uma empresa muito pequena, você não tem uma liderança, você não tem uma liderança que motiva as pessoas que trabalham com você, você não tem uma empresa que tem projeção de futuro, você não sabe onde você quer chegar. Muitas das vezes você reclama para esse cara, você desabafa para esse cara que o negócio está ruim. Muitas das vezes você é um cara mal-humorado, muitas das vezes você não consegue inspirar esse cara a ser você. Por quê? Se esse cara não fala assim, cara, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara aí, ó. Quando eu estiver bem, esse é o meu parâmetro de estar bem, é esse cara. Se você não conseguir explanar isso para sua equipe de pintura, desculpa. Na primeira oportunidade, esse cara vai vazar e vai montar a equipe dele de pintura. Por quê? Ele entende assim, cara, eu sou melhor que ele, eu tô trabalhando aqui para esse cara, mano. Esse cara aqui, ó, tá todo ferrado, mano. Esse cara aqui, ó, trabalha com pintura há 10 anos, cara. Tá com o carro todo ferrado. Esse cara aqui não me dá uma caixinha. Esse cara aqui só me maltrata. Por que eu vou trabalhar pra esse cara? Aí tem uma outra coisa. Pra quem tá no Instagram, eu vou fechar esse conteúdo e vou só focar no YouTube. Então vem pra cá. Então, o que acontece? O cara fala assim, se o cara que eu tô trabalhando tá todo lascado, por que eu vou trabalhar? Eu vou deixar o futuro da minha família, eu vou deixar o futuro da minha esposa, vou deixar o futuro dos meus filhos à mercê de um cara que vai me deixar em casa parado. À mercê de um cara que tá me maltratando, um cara que não tem paciência de me ensinar a aplicar massa corrida. Eu pedi para ele várias vezes para ele me ensinar a trabalhar com esse rolo. Fiquei com vontade de trabalhar com aquela máquina Arlés, esse cara não me deu oportunidade. Vem pro YouTube, beleza? Vou colocar aqui, vou encerrar no Instagram. Vem para o YouTube. Aí eu consigo focar só num lugar. Então vou focar só aqui no YouTube, família. Focar só agora no YouTube. Então vamos lá. Quem tiver pergunta, pode mandar que a gente vai trocando essa ideia. Vamos lá. É o seguinte, quem tiver dúvida referente a esse conteúdo, pode mandar pra gente, beleza? Pode mandar pra gente que eu vou ter o prazer aqui de responder todos vocês. Vamos lá. Você precisa entender a cabeça do cara que não para com você. O cara fala assim, cara, eu contrato as pessoas e ninguém para comigo. Eu contrato pessoas, essas pessoas estão me dando trabalho. Né? Essas pessoas não querem trabalhar, não sei o que lá, não acham uma pessoa. O cara fica comigo 2 dias, o cara some. Beleza, aonde você está procurando essas pessoas? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Vou deixar aqui.
Queria de verdade alguma coisinha pra deixar meu celular encostado. A bolsinha aqui não tá legal, viu? Será que dá isso daqui? Cadê o tripézinho do... Ele dá? É só travar nele. Mas ele trava o celular aí? Trava. Cadê? Ah, tá, mas vai precisar daquele bagulho que segura o... Tá. Não, assim deu certo, assim deu certo. Vamos lá. Cadê o tripézinho do... Boa. Então vamos lá, família. A primeira coisa que você tem que entender é o porquê que o cara não para com você. Né? Eu acho que a comunicação é a melhor coisa, cara. E o que é o feeling da comunicação? É você mostrar que você se importa com a outra pessoa. Num diálogo, o que acaba acontecendo? Se você não mostra interesse no que aquela pessoa está falando, dificilmente essa pessoa vai ter coragem de conversar com você sobre aquele determinado assunto. De repente, o seu colaborador que trabalha com você, ele fala assim, poxa, Johan, tô passando por uma dificuldade, assim assado, tô com uma crise no meu casamento, assim assado, e eu não mostro interesse para esse cara. Automaticamente, esse cara, na próxima, ele não vai ter coragem de falar. O áudio cortou? Automaticamente esse cara, na próxima, ele não vai ter coragem de falar. Parou? Voltou? Show. Teve alguns probleminhas técnicos. Então o que acontece? Fala Alex, o Alex tá aí na live aí também, tem a galera boa. Boa noite para todos vocês. Esse cara não vai ter oportunidade, não vai ter coragem de querer conversar com você sobre aquele assunto, ele não vai querer se abrir com você. E às vezes é a oportunidade de você criar um vínculo com aquela pessoa, de você criar um elo com aquela pessoa, de você criar uma conexão com aquele colaborador. E o que acontece, cara? Tudo é psicologia, cara. É entender sobre a mente humana. Às vezes aquele cara que trabalha com você, ele não tem uma comunicação dentro de casa, ele não tá bem no relacionamento, ele não tá bem com a família dele, não tá bem com o pai dele, não tá bem com a família dele, e ele é um cara procrastinador. Já falei sobre essa palavra. Procrastinador é o cara que ele fala assim, ele se propõe, não, agora eu vou pra cima, agora eu vou trabalhar sério, agora eu vou continuar, agora vai dar certo. Só que o que acontece com esse cara? No outro dia ele levanta desanimado, cara. Então é um cara que tá com um problema lá na cabeça dele. Só que o que acaba acontecendo, cara? Se você não conseguir entender e criar um mecanismo de ajudar esse cara, daqui a pouco ele vai embora, não vai conseguir. Aí acontece uma outra coisa. Você vê que esse cara tem dificuldade de aprender a pintura. E aí você fala assim, pô, cara, esse cara aí, eu coloco ele pra pintar, ele pinta errado. Eu falo pra ele diluir errado. Você precisa entender o que está acontecendo com esse cara. O que você precisa fazer? Cara, vem cá, eu vou te explicar. Eu não já falei para você que precisa diluir? Eu vou te ensinar a diluir. Você vai pegar, vai abrir a lata na frente dele, você vai bater a tinta na frente dele, você vai diluir a tinta na frente dele e você vai aplicar aquela tinta na parede junto com ele. Johan, mas na minha obra eu não tenho tempo para fazer isso. Se você não tiver um tempo para parar na obra para ensinar o trabalho para esse cara, que seja um aspirante, um ajudante, esse cara logo, esse cara, você vai mandar ele embora porque vai ficar um ambiente chato, ou ele vai embora porque ele falou, pô, cara, eu não tô conseguindo produzir um trabalho. Então ele vai... Daqui a pouco ele vai estar desmotivado, ele não vai para frente. Outra coisa que você precisa fazer, cara, mostrar que você tem uma empresa de pintura e ter uma empresa de pintura. O que seria isso, cara? Criar um plano para quem trabalha com você. Ó, cara, aqui você entra ganhando tanto, conforme você aprende o trabalho, você vai ganhar tanto, e conforme você evoluir, eu vou evoluir seu pagamento. Show, beleza. Tá atendendo todas as expectativas da sua obra, do seu trabalho? Cara, vamos aumentar o pagamento desse cara. Pô, chegou o final do ano, dá um jeito de pagar o 13º desse cara. Porém, muitas pessoas não têm esse feeling. Nem ele se vê como empresa, ele não consegue
nem dar um conforto para a família dele, ele não consegue nem pagar as contas dele certinho, como é que ele vai conseguir acertar um cara para trabalhar com ele, cara? Então, são coisas que é processo, você precisa respeitar o processo. Muitas das vezes você está ferrado, você vai precisar trabalhar sozinho por um tempo, você vai precisar se dedicar mais, criar uma estrutura, às vezes até acertar alguma dívida que está te atrapalhando, está te sugando. E aí, cara, pegar um ajudante, ter paciência, trabalhar com esse cara e aí evoluir na sua empresa. Não adianta, você tá lascado, não tem grana. Aí você cobrou pouco naquele trabalho para você pagar a conta. Beleza. Aí daqui a pouco você quer contratar logo um pintor, cara. Aí você quer contratar um pintor que vai te cobrar aí 150, 180 pau. Na semana você vai estar devendo 650 pau, 700 reais para esse cara. E você vai criar mais um problema para a sua empresa. Essa conversa flui bem somente com aquele que está disposto a aprender. Felipe, com certeza. Eu acho que o cara que não quer trabalhar... Um exemplo, você pega um jovem neném. O que é? Nem trabalha e nem estuda. Se você pegar um jovem neném, não adianta, cara. A juventude de hoje em dia, ele vai querer o quê? Ele vai querer entrar no Instagram, ele vai querer entrar numa roleta lá, ele vai querer entrar numa aposta, ele pega 50 conto com o pai, joga numa aposta esportiva, joga na roletinha, no aviãozinho, ele ganha mais 50, já tem 100. Aí amanhã ele coloca 20, ganha 50. E pra ele tá tudo certo, cara. Ele tá lá trabalhando com você, ganhando 70 conto o dia. Se ele... Voltou? Tem que dar uma olhada nisso daí, Diego. É adaptação. Amanhã já vê isso daí pra nós, beleza? Então é o seguinte, cara. Não adianta eu estar falando do jovem neném. Só que às vezes você tem um tesouro na sua mão, você tem uma pedra bruta que você precisa aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Porque às vezes o cara, ele não... É como eu falei, o jogador quando veio trabalhar com a gente, ele errou o trabalho, na primeira semana ele errou um trampo. E eu já tava numa tensão, porque não tinha dado certo ali com a galera que a gente tinha colocado na equipe para fazer aqueles trabalhos. E aí, beleza, cara. Não tinha dado certo com essas pessoas. Só que eu preciso de pessoas que queiram aprender. Só que eu percebi o quê? Ó, vamos lá. O cara chegou cedo. O cara se mostrou com vontade de aprender, com vontade de crescer. Ele errou um trampo. Só que esse erro do cara me custou 650 pau na semana. E eu paguei mesmo assim. Aí a pergunta é, você já teve a oportunidade de mandar pessoas embora. O que você preferiu? Mandar embora, sem paciência nenhuma, ou esperar o erro dessa pessoa? O que eu cheguei no jogador na ocasião? Eu falei, jogador, é o seguinte, vamos fazer assim? Vamos refazer esse trampo. Essa semana tomei prejuízo com você. Mostrei, tomei prejuízo financeiro com você. Eu preciso que você se dedique, aprende, mano. E a empresa tem que dar lucro. Agora você precisa dar lucro para a empresa. E eu tive essa conversa franca desde o primeiro dia. É o seguinte, meu irmão. Eu já tenho minha vida feita. Eu já trabalho há 10 anos. Eu já tenho meu carro. Eu já tenho a minha casa. Eu já tenho minha equipe. Já tenho tudo isso daí, cara. Você tá vindo para agregar. Se eu estiver ganhando dinheiro, se eu estiver trocando de carro, mano... Se motiva, aprenda para você trocar. Não é que não coloca na sua cabeça que eu tô ganhando dinheiro em cima de você. Eu já tenho minha estrutura. Eu converso isso com todo mundo que vem trabalhar comigo. Por quê? Nesse momento que eu falo isso, o cara já vai falar, mano, é o seguinte, eu vou agregar valor para essa empresa. Porque se vocês começam a esconder as coisas do cara que tá trabalhando com você, que você trocou de carro, que você vai fazer uma viagem, que você fez aquilo, que você fez aquilo, daqui a pouco esse cara tá sabotando a sua empresa, mano. Porque ele tá com inveja, ou ele tá com inveja de você, ou esse cara ele começa a ficar desmotivado, que ele acha que está enriquecendo o patrão. Então o que acontece? Na obra, muito pintor que você pega, ele fala assim, mano, eu trabalho até melhor que ele. O que muda é, ele tem mais cliente que eu, sabe? Então esse cara tem mais cliente que eu. E eu tô trabalhando para ele. Então eu não vou entregar o máximo, porque senão eu vou dar mais dinheiro para ele. Eu sei que ele pegou essa obra por 30 mil reais. E ele tá me pagando 150, 130 reais. Ele vai ganhar um puta dinheiro em cima de mim. Então, no primeiro dia você já tem que deixar claro, é o seguinte, mano, não dependo de você, minha empresa tá aqui, você vai vir aqui para agregar valor, eu preciso de você para finalizar essa obra,
Aquilo que eu combinei com você, eu vou até o final, porque aqui tem palavra, entendeu? Você vai jogar no peito desse cara a responsabilidade. Ó, tô chamando um homem, tô chamando um profissional, preciso de você, só que é isso, isso, isso. Entendeu? A parte financeira, ela muda todo o jogo na obra. Ela muda porque o cara muitas das vezes fica de olho ali no preço da obra que você tá. E sim, cara, você pode contratar um cara que não quer trabalhar, um cara que tá enrolando no trampo, o cara que... Um exemplo, se você tem esse negócio de ter mais de uma obra, aí você tá numa obra, o cara tá em outra, o cara tá enrolando. Aí o que acontece? Você sabe que esse cara tá enrolando, só que você precisa desse cara. Então o que você vai fazer, cara? Você vai ter que cortar esse cara. Infelizmente você vai ter que cortar esse cara, por quê? Senão vai chegar um dia que você vai ter que sair da sua obra para você ir na outra obra, finalizar o trampo que desse cara tá fazendo. Só que eu não tô falando desse tipo de pessoa. Eu tô falando de você pegar uma pessoa que quer trabalhar e muitas das vezes ele tem dificuldade do trampo. É um cara que não produz quanto que você queria, é um cara que muitas das vezes não vem pronto. Então é sobre, muitas das vezes, você contratar você que está em São Paulo, contratar um SP20, um SP22. Ah, não, eu gosto do cara casado que tem conta, que tem isso e aquilo. Beleza, esse cara daí, ele já quer ganhar 150, 170 pau. Você tem essa bala para pagar para esse cara? Tem, então contrata esse cara. Só que esse cara, se ele tiver uma obra maior, ele vai dar linha de você. Então, assim, esse cara que é casado, tem família, muitas das vezes ele quer uma estabilidade. Então ele vai atrás de um registro. Você muitas das vezes pode pagar para ele, sei lá, até uns 2 pau para ele, uns 2,5 pau por mês. Esse cara ele não quer só isso, ele quer uma segurança, uma estabilidade. Se porventura você mandar ele embora, ele vai querer uma rescisão, algum tipo de coisa. Então, você precisa pegar um aspirante, um cara que queira aprender, um cara que queira evoluir, um cara que queira crescer junto com você. Só que muitas das vezes ele não sabe que ele quer crescer junto com você. E você precisa despertar isso dentro dele. Aí que vai a função do líder. Só que, repito, se você não é um líder dentro da sua casa, se você não é um bom esposo, se você não é um bom pai, se você não se preocupa de verdade de ter uma criação para os seus filhos, aí é uma coisa que engloba liderança. Se o assunto hoje é liderança, eu vou trazer alguns assuntos que estão relacionados a casamento. Se você está na televisão aí da sua casa, se você está escutando aí no alto-falante, a sua esposa está escutando, ela vai ou falar, escuta isso daí que você está precisando. Então o que acontece, cara? Pega eu sou um cara extremamente novo, tenho 6 anos de casamento. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, né? Que agora, meio do ano, ela já faz 3. E, cara, talvez eu não seja o melhor esposo e talvez eu não seja o melhor pai, na questão tempo. Porém, o que eu posso agregar de valor para minha família, eu agrego. Então, assim, teve uma ocasião que eu estava trabalhando muito e não estava desprendendo tempo nem para minha esposa, nem para minha filha. E aí eu tava dando coisas. Então, tipo, eu peguei um dia, mano, levei minha filha pra comprar um brinquedo, R$450. E aí eu me vi numa situação, falei, caraca, mano, putz, sou um puta pai, comprei um presente de R$450. Porém, ela tinha um brinquedo lá que ela tinha ganhado, um brinquedo extremamente barato. E esse brinquedo, ele tem o mesmo valor pra criança. Aí eu falei, puta, mano, se eu tivesse dado atenção pra minha filha, tinha sido muito mais valioso do que um presente de R$450. Aí muitas das vezes você não tá bem com a sua esposa. Aí você quer desprender da grana. O casamento não tá bem, sua esposa tá falando que o negócio tá zoado, tá, não sei o que lá. Pô, vou fazer uma viagem para resgatar meu casamento. Beleza, fez uma viagem lá, gastou 2, 3, 4, 5 mil reais. Só que voltou, você continua o mesmo cara que sua esposa tá reclamando há anos. Só que o que é o negócio? Mano, não onde que eu tô errando com a minha esposa? Pô, eu tô errando com a minha esposa que eu não dou atenção pra ela, eu não pergunto pra ela como que foi o dia dela, eu não me preocupo com ela de verdade, eu não me preocupo em cuidar dela, eu não me preocupo de ver ela bonita, eu não falo pra ela ir fazer a unha, eu não falo pra minha esposa ir lá fazer o cabelo dela, quando ela faz eu não elogio ela. Então a sua liderança familiar vai ficando pequena, a sua liderança familiar vai ficando... Aí o que acaba acontecendo, cara? Pensa só, se você não for um bom pai, você não vai ser um bom líder na sua empresa.
Se você não for um bom marido, você não vai ser um bom líder. Não, Johan, mas eu conheço vários líderes que não são bons esposos. Eu conheço líderes, Johan, que até trai a esposa. Eu conheço líder que abandona seus filhos, mas na empresa ele se dedica. Sim. Só que será que ele é um bom líder, cara? Será que ele é um bom líder? Porque assim, o líder, ele é líder em qualquer situação. O líder sabe escutar, o líder sabe ouvir. Escutar e ouvir é totalmente diferente. O líder sabe a hora de falar. E assim, eu digo que todos os dias eu estou treinando a minha liderança e muitas das vezes liderar também é servir. Não confunda liderança com ser chefe, liderança com ser carrasco. Porque muitas das vezes você é um chefe de família e você é um puta cara carrasco. Pô, você vai lá dar um grito com o seu filho, você vai lá e dar um puta tapa no seu filho. Isso daí não é liderança. Liderança é influenciar os seus filhos para o bem. É entender o que está acontecendo na sua casa. Pô, meu Deus do céu, minha filha chegou outro dia, mano, e ela pintou o cabelo. Ela pintou o cabelo de azul, meu filho chegou lá careca com os alagrador gigante. Mano, quando seus filhos tiver uma coisa muito diferente, você precisa sentar com a sua esposa e falar, meu, o que está acontecendo? Porque aconteceu uma coisa em casa e eu não entendia na hora. Porque minha filha, ela vinha e me dava tapa, me batia. E eu falei, meu, essa menina tá muito mais educada. Só que eu não entendia que ela tava, pai. Ela tava me chamando a atenção. Uma criança de 2 anos e meio, ela não sabe o que é bater. É a forma que ela tem de chamar a atenção. Tô falando da parte familiar para você conseguir entender na sua equipe. Aí o que acontece? Muitas das vezes o cara que está trabalhando lá com você, você precisa entender as linguagens do cara. Você precisa entender como funciona. Só que se você não consegue entender a sua linguagem dos seus filhos, a linguagem da sua esposa, dificilmente você vai conseguir entender o que está acontecendo na sua empresa, com as pessoas que estão trabalhando com você. Você acha muitas das vezes que pagar as contas na sua casa, você pagar alguma coisa para o seu filho é uma coisa fora do comum? Você também vai achar daqui a pouco que pagar a diária dos caras, você já tá fazendo demais pros caras. Você dá uma uniforme, pô, eu dou até uniforme pros caras. Você não tá fazendo mais que a sua obrigação. Você pagar a diária do pessoal que trabalha para você e colocar o uniforme não é mais que a sua obrigação. Beleza, você parou uma vez na semana para levar a galera para almoçar, pediu uma marmita para todo mundo. Amanhã eu não quero que ninguém traz marmita, eu vou pedir uma marmita, a gente vai comer, eu vou pegar uma Coca-Cola que a gente precisa conversar na hora do almoço. Pô, aí você tá pensando fora da caixa. Pô, quando eu vejo que tá acontecendo alguma coisa, pô, Dimo, vamos trocar uma ideia? Ô, Dimo, vamos tomar um sorvetinho ali, vamos lá comer um negócio ali? Apesar que a gente tá até precisando fazer umas reuniões mais assim, né, Dimo? Tô muito na correria lá pra Alphaville e a gente precisa conversar mais, eu e o Dimo. Só que o jogador tá lá no dia a dia comigo, o que eu faço? Pô, vamos hoje ali, ó, vamos descer ali no Mac na hora do almoço. Eu vou perder 40 minutos do meu dia, tá? Eu vou perder 40 minutos do meu dia, a gente vai lá tomar aquele sorvete, só que eu vou entender tudo o que tá acontecendo. Beleza, eu tô pintando ali, eu tô trocando ideia de assuntos adversos. Pô, eu tô conversando com o Dimo, rapidinho eu consigo entender o que tá acontecendo. Vejo que o Dimo... Se numa situação eu perceber que o Dimo tá mais triste, se eu perceber que o Dimo tá mais motivado, é só na comunicação. É só eu tendo um diálogo fora do trampo. Porque se eu só falar de trampo com a minha equipe, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir entender em que tempo essa pessoa está na vida dela. Muitas das vezes o cara tá querendo ganhar dinheiro. O cara tá querendo ganhar dinheiro, e aí você não tá entendendo isso. O cara, daqui a pouco ele tá entregando currículo, o cara tá indo atrás de outro trampo e ele tá querendo ganhar dinheiro. Só que você tá com uma baita de uma urgência e tá precisando de gente para trabalhar no sábado. Tá precisando de gente para trabalhar à noite. Só que se você não conseguir passar isso pro cara, se você não conseguir passar isso pra sua equipe, sabe o que vai acontecer, cara? Por falta de comunicação, você perde aquele colaborador. Então, tudo parte do princípio de você liderar pessoas. Pô, Johan, tá todo mundo reclamando, cara, que as pessoas estão cada vez querendo trabalhar menos, as pessoas estão cada vez mais vagabundas, as pessoas estão querendo cada vez ganhar mais sem trabalhar. Cara, isso é um problema geral. Por isso que você deve trazer pessoas de fora do ciclo da construção civil.
Porque muitas das vezes esse cara já tá viciado numa forma de trabalho, muitas das vezes ele já tem o horário dele, ele já tem a forma de trabalhar dele. Por isso que eu prefiro trazer um cara que está começando na pintura e muitas das vezes pegou um líder muito ruim e esse cara ele tem vontade de crescer, mas ele pegou um líder ruim, ou um cara que nunca aprendeu a pintura. Só que eu já falo, ó, a pintura é assim, eu comecei assim, é assada, aqui nós temos máquina laser, aqui nós temos lixadeiro, o cara nem vai saber o que é isso. Ó, isso daqui é assim, ó, vou te mostrar como que é um lixamento sem máquina. Lixa aquela parede pra mim assim, assim, assado. Pô, cara, não é treta, cara, você não cansou? Cansei, mano, agora pega aí minha lixadeira, ó. Então assim, cara, eu sou uma empresa de pintura, eu invisto, toda parte do meu lucro eu tenho investido na minha empresa, eu tenho um uniforme, eu vou pedir para você encarecidamente, você precisa ter uma ética na sua empresa. Cara, tem coisas que eu não admito na empresa, cara, tem coisas que eu não admito. E aí eu preciso nos primeiros dias de falar, ó, cara, eu não admito isso daqui. Meu trabalho é verdade, meu trabalho é isso, eu preciso de pessoas honestas, eu preciso de pessoas que têm palavra, eu preciso disso, disso, disso. Você é esse cara? Sou, então vamos trabalhar. Então, nos primeiros dias, você vai precisar analisar essa pessoa, você vai precisar ser um cara, um olheiro. O cara trabalhando ali na obra fala, cara, o cara não tá rendendo bem, mas eu tô vendo que esse cara é responsável. Eu tô vendo que esse cara, ele tem tesão pro trabalho dele. Eu tô vendo que ele não tá me dando resultado, não tá me dando lucro. Porém, eu tô vendo que esse cara é de família, eu tô vendo que esse cara tem sonho, então eu vou conseguir lá na frente um retorno. Mas se não der retorno, Johan, cara, você tentou. Se você não acreditar em pessoas, ó, quando eu dou Puxar mais um pouco mais pra cá e deixar o braço mais pra ele. Tá. Tudo certo? Beleza. Então é isso. Eu vou tentar aqui ver algumas perguntas aqui de vocês pra gente continuar o nosso bate-papo. Galera tá gostando desse conteúdo, a galera tá absorvendo esse conteúdo, dá o feedback aqui pra mim, deixa eu ver quem que está aqui. Valdeci, Alexandre, Felipe Lopes, Alexandre Cardoso, Ornote Pinturas, Alexandre Cardoso. Boa noite, galera, Deus abençoe. Mas se o cara não quer enxergar outro futuro dele como pintor, não adianta investimento. Cara, exatamente. Na primeira semana já dá para saber se o cara quer entrar na pintura ou se ele não quer. E isso você só vai saber, ô, meu amigo Pinturas Pro, se você tiver comunicação. Se você pegar esse cara... Um exemplo, você tem 2 equipes. Você contratou um cara novo. Esse cara novo, ele não pode entrar na segunda equipe. Esse cara novo, ele tem que entrar na equipe com você. Esse cara novo, ele tem que trabalhar com você. Ele tem que chegar com você na obra, ele tem que sair com você na obra. Não, Johan, mas o que acontece? A gente tá com um monte de obra, eu não tô tendo tempo para isso. Não contrata ninguém, cara. Não contrata, porque dificilmente você vai conseguir sentir se esse cara é profissional. Você não vai conseguir ver se esse cara quer saber da pintura. Você não vai conseguir ter esse diálogo. Então, contratar pessoas... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito feliz nas minhas contratações. A primeira vez que eu vi o Dimo tá aqui na minha frente. E quando eu conheci o Dimo foi numa festa, né? Foi numa festa. O Dimo me ajudou numa configuração de uma câmera. Aí eu pedi para ele tirar umas fotos, já fiz uma proposta. Ele, Dimo, você não quer tirar umas fotos aqui para mim? Eu te pago aqui um valor aqui para você tirar umas fotos para mim. Você tá de bobeira? Tô. Na hora o Dimo aceitou. O Dimo tirou umas fotos, pô, gostei dele. Depois eu liguei pro Dimo para resolver um BO de uma programação do computador. E aí eu vi que o Dimo tinha facilidade. Mano, ele viu um vídeo no YouTube e ele pegou muito rápido, ele me ajudou. Eu falei, Dimo, você não quer me ajudar a gravar uns vídeos? E assim foi. O Dimo me ajudou a gravar uns vídeos. No que o Dimo me ajudou a gravar uns vídeos, eu falei, cara, esse cara tem futuro. Então, assim, eu poderia... Na ocasião, eu gravava conteúdo para Eucatex, e Eucatex já tinha um cara que estava fazendo vídeo, né? Ou melhor, tinha um cara, eu contratei um outro cara,
Só que eu percebi que o cara tinha umas outras demandas, só que eu precisava de uma pessoa. O cara era bom, né? Até foi um parâmetro, eu falei, Dimo, eu preciso que você chegue nisso daqui. O cara era bom, tenho amizade com ele até hoje. Porém, o cara, ele trabalhava autônomo, né? Ele já tinha o negócio dele. Eu precisava de uma pessoa que englobasse, que trabalhasse, que ficasse responsável toda para nossa parte de áudio e vídeo. Beleza? Então eu falei, cara, esse cara é o Dimo. Então, assim, o Dimo tava lá. E aí, na ocasião, até lembro, eu pedi pro Dimo, mandei alguns vídeos. Dimo, tenta editar esse vídeo. Vamos gravar, vamos fazer uma experiência aqui. Que eu preciso gravar esses conteúdos aqui para Eucatex, que é para plataforma. Na época ainda era Eucatex, não tinha envolvimento ainda com a Sherry. E então eu chamei o Dimo para atender essa demanda e eu vi uma oportunidade que era gravar os conteúdos e editar e entregar os conteúdos pronto para a empresa na ocasião, beleza? Beleza. O que eu fiz? Pedi pro Dimo, tinha um parâmetro, Dimo, preciso que você chegue nisso daqui. O Dimo editava, eu falei, Dimo, esse vídeo tá um pouco claro, porque eu sabia o que eu queria, então o Dimo foi lá e arrumou cor. E aí por muito tempo a gente teve problema, só que a gente percebeu, toda vez que a gente gravava, a gente estava gravando com a luz do dia. O que estava acontecendo? Passava uma nuvem, deixava a luz escura. Aí eu falei, pô, o que a gente precisa, Dimo? Eu perguntei pro Dimo, não foi isso, Dimo? Foi. Aí o Dimo falou assim, a gente precisa de uma iluminação. Eu falei, que de iluminação? Iluminação, tal. Fomos no Mercado Livre e fizemos o investimento na iluminação, né, Dimo? Eu ainda não tinha, né? Foi isso mesmo? Tô tentando puxar a nossa história aqui, Dimo. Eu queria ter trazido o Dimo. Ô, Dimo, será que dá pra você vir aqui pra gente dividir o microfone? Tem condições disso? Tem. Vem aqui, senta aqui do meu lado aqui, Dimo. Senta aqui do meu lado aqui. Trazer o Dimo pro papo. Vamos lá bater o papo com o Dimo aqui. O Dimo vai vir aqui. Para quem tá escutando aí do Spotify, o Dimo trabalha com a gente, o Dimo é o nosso diretor aqui de criação, o nosso diretor, nosso cameraman, o nosso showman aí do áudio e vídeo. Senta aqui do meu lado aqui, Dimo. Pra quem nos assiste, quem não conhece, esse daqui é o Dimo. Vem mais pra cá, Dimo. Boa. Vamos dividir aqui, ó. Tá legal? Tá top. É que se mexer aqui vai dar... Vai dar pau, eu não tô... Vamos lá. Tá, mas dá pra... Calma aí. Eu vou monitorar. Tá, passa por baixo. Aí. Show. Quem sabe faz ao vivo. Tudo ok? Beleza. Tá funcionando. Então vamos lá. O que acaba acontecendo? Nessa história a gente tinha um problema de iluminação, né, Dimo? Isso. A gente tinha um problema de iluminação e o que eu pedi pro Dimo? Falei, Dimo, o que eu pedi nessa ocasião, Dimo? Pra você fazer uma pesquisa, foi isso? Foi. O que a gente tava precisando, o que tava faltando. Tá. E uma coisa que eu sempre pedi pro Dimo é para fazer pesquisa. Não adianta eu sair para comprar uma câmera. O que acontece? A gente comprou uma câmera outro dia, eu falei pro Dimo, vai na internet e faz a pesquisa, certo? Só que para você fazer essa pesquisa, você ficou um dia que a gente parou o trabalho para fazer a pesquisa, certo? Como é que foi isso? Como assim? Como é que foi essa pesquisa? A gente parou? Como é que foi? Só pra galera entender Tá. que muitas das vezes a gente não tá perdendo tempo. Fala pra galera aí. A gente ganha, querendo ou não... Deixa eu tirar daqui que esse retorno aqui tá atrasado. Querendo ou não, dentro dessa pesquisa a gente acaba ganhando tempo. Até mesmo atualmente agora, com relação à inteligência artificial, que está entrando agora no setor da comunicação visual, do audiovisual. E assim... Eu já tô... Eu não fico matando muito tempo do trampo, não. Eu prefiro fazer mais pra noite, quando já terminei as coisas. Mas quando eu tô com tempo livre, eu estudo bastante. Por exemplo, a inteligência artificial, ela é uma coisa... Ela é uma ferramenta agora que ela tá agilizando, 3 vezes mais o trabalho. É a mesma parada... Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase que é passe mais tempo afiando o seu machado e você vai passar menos tempo cortando árvore, é mais ou menos por aí. E a pesquisa da câmera foi nesse mesmo sentido. E aí a gente fez uma pesquisa, o que eu combinei com o Dimo?
O Dimo trabalha 22 dias do mês, né? O Dimo trabalha 22 dias do mês. De trabalho de segunda a sexta. E vai ter um dia na semana que não vai ter tanto trampo, vai estar mais tranquilo. O que eu falei pro Dimo? Dimo, esse dia aproveita para melhorar, para arrumar o computador. Aproveita para você dar uma melhorada numa arte que tá lá, que não tá legal. Aproveita para você estudar. Por quê? Quando a gente tiver a situação, já tá tudo no jeito. Então, assim, em vez de eu contratar 2 caras, eu faço o quê? Dimo, aprende a fazer isso que uma hora a gente vai precisar. Então, assim, qual que é o nosso trabalho? O que foi o meu trabalho com o Dimo na ocasião? Os caras falam assim, já me falaram, nossa, você teve sorte de achar o Dimo. Na verdade, eu tive muita sorte mesmo, só que eu tive o feeling pra achar o Dimo. Por quê? Eu vi o cara tirando foto. Na ocasião, o Dimo não trabalha, não. Você não trabalhava com isso, né, Dimo? Seu negócio era o quê? Você mexia muito com computador. Sim. Não, eu já tinha feito uns bicos de fotografia. Mas você não era fotógrafo, né? Não. O Dimo não era fotógrafo. Não. Se eu fosse contratar um fotógrafo, seria muito mais caro, certo? Sim. Ia contratar um fotógrafo. O que a gente fez? Eu falei, mano, ele sabe tirar foto. Não foi? O Dimo sabia tirar foto, o Dimo já tinha facilidade lá com o negócio de DJ. Então eu falei, pô, se você manja com DJ, eu acho que você vai conseguir operar uma live, não foi? Foi isso mesmo. E aí eu falei, Dimo, há uns 3 anos atrás, não sei se você vai lembrar, Dimo, a galera tá fazendo aí um formato aí de live, cara, com áudio, com stream, como é que faz essa parada? O Dimo eu já ouvi falar, vou ver. Você lembra como é que foi isso? Sim, sim. Fala aí pra rapaziada como é que foi isso. Tipo, foi o podcast que você tá falando, Podcast. Né? Podcast, pode crer. Foi bem no comecinho, quando eles começaram a fazer, né? Principalmente o... Agora eu não vou lembrar o nome, mas era aquele lá do Monark. É que eu não tô acompanhando muito ultimamente. O Flow. Né? O Flow e o Podpah, né? Foi os 2 que estourou. E aí ele me perguntou, né, o que a gente precisaria para conseguir fazer igual, qual que seria mais ou menos o formato, se precisaria de algum equipamento extra. E eu fui garimpando, né, fui estudando em relação aos equipamentos de operação, que tipo de cabeamento que a gente precisaria, que tipo de microfone que seria legal, custo-benefício para também não ficar jogando dinheiro para cima. Vai falando com a rapaziada aí. E a gente conseguiu chegar no modelo que vocês acompanharam até, né, anteriormente e tal. Tivemos alguns convidados aí. E é mais ou menos por aí mesmo. Show demais, show demais. E o que é... Ô, Dimo, você sabe onde está a nossa extensãozinha aí? Sabe onde está a extensão? Ah, tá ali no móvel. Ah, tá usando, né? Não, então deixa. Família, então assim, você... eu trouxe o Dimo exatamente para isso. É você achar uma pessoa, é você tentar comunicar para ela o que ela quer e enxergar os talentos dessa pessoa. Se eu falasse assim pro Dimo, na sua hora vaga, no dia que não tiver trampo, eu quero você na obra. Né? Eu quero que você aprenda a rolar uma parede, eu quero que você aprenda a lixar uma parede. Eu vou pegar o talento dele, que é computador, que é áudio, vídeo, e vou tentar extrair dele algo que ele não nasceu para fazer. Ele faria bem? Faria, só que não seria uma coisa talvez que ele, tipo assim, puta, mano, eu vou acordar para lixar uma parede. Não é? Sim. Talvez fosse uma coisa que não te motivasse. E às vezes, cada um nasceu para fazer uma coisa, né? Eu acho que cada um tem um propósito. Então, tipo assim... O Dimo pode amanhã estar fazendo uma outra coisa, o Dimo pode amanhã querer virar corretor de imóveis, né? Só que, porém, se ele se entregar pro áudio e vídeo, ele vai ter muito mais retorno na vida dele. Por quê? A facilidade que ele tem com parte de computador, parte de comunicação, parte... Como que eu posso chamar isso, Dimo? Como assim? Como que eu posso chamar isso que você faz? Essa parte... é quase um TI, né? Essa parte informática, parte de informática, ele tem essa facilidade. Então, assim, se você contratou um cara que é da informática, não adianta você colocar na pintura, cara. Então, você vai ter que achar um cara que tem essa facilidade. Então, talvez você vai ter que trazer mais pessoas para você perder tempo, perder dinheiro. E eu poderia também trazer o Dimo e eu ver que ele não nasceu para isso. Pô, o Dimo foi muito bem para tirar aquelas fotos para mim. Só que na hora que foi de editar, ele não conseguiu editar. E tá tudo certo, mano. Eu vou falar, mano, obrigado, agradeço. Não é isso que eu tô querendo e vamos seguir o jogo. Porém, não foi no primeiro vídeo que eu fiquei satisfeito. Só que eu falei, não, beleza, tá bom. Vamos melhorar no próximo. No próximo, Dimo, eu preciso disso.
Certo? Não foi isso? Foi. Sempre o nosso relacionamento foi assim, ó. Feedback. Dimo, aonde eu posso melhorar aqui nesse vídeo? Quantas vezes eu falei pro Dimo, você acha que esse vídeo ficou legal? Certo. Até fizemos um vídeo anteontem. Eu falei, aí ontem eu tava lá na obra, lá pensando, Dimo, esse vídeo ficou legal? Ficou bom? E quero que você seja sincero. Pô, já aconteceu de eu perguntar pra você e você fala, não, eu acho que daria pra gente fazer melhor. Sim. Como eu já cheguei no Dimo e falei, pô, Dimo, acho que daria pra fazer melhor. O que você poderia falar pro cara que tá assistindo a gente, Dimo? O que você poderia falar pro cara que tá assistindo a gente? Porque você trabalha comigo, né? Você trabalha comigo e eu deixo você à vontade, né? Eu deixo você trabalhar, eu deixo você... não fico ligando todo dia, nem toda hora para saber o que você tá fazendo. Aí tem um monte de cara que tá assistindo a gente em casa e tem dificuldade de contratar pessoas. O que você acha que a gente faz aqui... que ajuda no nosso trabalho, cara? O que você acha que ajuda com você como pessoa, que faz você estar com a gente aqui há tanto tempo? O que o cara poderia fazer que a gente tem feito aqui, né, nesse ambiente de colaboração, né? Porque qual que é o nosso ambiente, Dimo? Eu não sou seu chefe. Desde o primeiro dia eu falei, não sou seu chefe, Dimo. Claro, eu pago seu salário, só que a gente tem um ambiente de... Pô, você é responsável pelo seu negócio. Eu solicito algumas coisas para você, você faz. Né? Só que eu tento pelo menos criar, né? A nossa intenção é essa. Mas fala para mim, Dimo, fala para a galera que tá ali, o que a gente tem feito aqui na sua cabeça, sem nenhum viés que eu tô aqui, Dimo. Pelo amor de Deus, pode falar aí pra galera. Né? E não é nada combinado, né? Eu chamei o Dimo aqui de paraquedas. Foi. Fala aí o que eles podem fazer que você vê assim, em outros lugares que você trabalhou, que você talvez não teve essa autonomia. Fala aí pra nós, Dimo. Cara, o primeiro parâmetro é isso que você acabou de falar. Eu acho que a autonomia é o caminho. Porque, querendo ou não, tipo, você pode tentar ensinar do seu jeito ou do jeito que você acredita que funciona, mas a pessoa ela se desenvolve melhor de outra forma. Tá ligado? Cada um tem uma forma para aprender, para se desenvolver até, ou não sei. A pessoa ela tem o processo dela, né? Como você também tem o seu, então, tipo, esse lance de você ter a expertise de entender o workflow da outra pessoa antes de você colocar o seu, ou, tipo, tentar misturar, o que é isso, né? daí, workflow, Dimo? Workflow como é que eu posso dizer? Por exemplo, qual que é o workflow do Johan? O Johan, ele gosta de acordar mais cedo pra, tipo, estar desperto. Ele gosta de fazer atividades logo de manhã pra estar com a cabeça dele funcionando, tá ativo, tá 1000 graus. E ele faz mesmo. Ele fica zica. Aí vamos imaginar que é um bagulho que a gente teve muito problema. Meu workflow já não. Eu já não sou de acordar cedo. Mas eu sou de ficar até tarde pra deixar tudo preparado pra amanhã, tá ligado? Meu workflow é diferente do dele, mas a gente funciona. É mais ou menos por aí. A gente tinha muito problema com esse lance, que eu não entendi o workflow dele. Ele também não ia muito com o meu, mas hoje em dia a gente tá zero. Tá de boa. Então, muitas das vezes, o que acontece? Eu entendi como funcionava o Dimo. Foi isso? Eu tô colocando a live também aqui no Instagram, a gente tá ao vivo no YouTube. Vem pro YouTube que esse bate-papo tá bacana. Né, o Dimo trabalha com a gente há algum tempo, então o Dimo tá aqui falando de workflow, que eu não sabia o significado dessa palavra aqui, o Dimo acabou de ensinar para nós. E o que acontece? É exatamente isso. Pode continuar no assunto, Dimo? Eu só perguntei e tirei o seu raciocínio, pode continuar. Não, sim. E um outro tema também que é interessante é você oferecer a sua amizade. Você ter ali... É um pouco além da empatia. É a amizade mesmo. Tipo, por exemplo, você pode ver que às vezes seu funcionário ele conversa mais com os seus funcionários do que com você. Às vezes seus funcionários sabem mais sobre os problemas que estão acontecendo do que você, que está acima do bagulho, que era para você saber a parada e não sabe. Quem sabe mais é os funcionários entre si. Eles comentam entre si porque eles têm esse conforto, eles têm essa amizade, né? Não é alguém que vai, de certa forma, prejudicar eles, assim, num termo bem pobre, assim. Mas eu acho que é isso, é a amizade, você conseguir entender como a pessoa funciona para ver se ela combina com o seu workflow, né? Às vezes quando é muito diferente, às vezes não combina. Sim. Talvez na obra, um exemplo, talvez na obra não ia funcionar. Não funciona. Talvez na obra, se fosse o Dimo na obra, não ia funcionar. Porém,
na demanda do nosso trabalho funciona. Funciona. E eu vou dizer para vocês como que a gente conseguiu fazer para dar certo, né? O que acaba acontecendo? Eu fui começar a consumir conteúdo de entender pessoas. Aí eu vi o videomaker, eu vi o cara de internet, o cara que trabalhava com computador. Esse cara, ele produzia mais à noite. Sim. Talvez se a gente tivesse aberto essa live aqui às 9 horas da manhã, o Dimo não ia estar com essa disposição. Tá que nem um zumbi. E agora à noite o Dimo já, a cabeça dele, pô, tô acordado, vamos lá, vamos funcionar. Então, às vezes eu prefiro que o Dimo entre um pouquinho mais tarde, ele entre com a cabeça legal e eu sei que ele vai fluir ali na parte da tarde, na parte da noite e a gente vai continuar. Depois que eu comecei a entender isso, agora existe uma situação. Muitas das vezes eu peço ao Dimo, a gente vai ter um projeto assim assado e eu sei que o Dimo vai estar no outro dia de manhã lá com a gente, acordou 5 horas da manhã e teve tudo certo, até virado, trabalhou bem pra caramba. Mas o grande lance é você saber entender as pessoas que trabalham com você. Pode destrinchar esse assunto que você falou de amizade, de comunicação, né? E eu até falo assim, o que você tinha em outros trabalhos que você já trabalhou e que hoje a gente vem fazendo e vem dado certo aí, Dimo. Cara, segurança também é um tópico muito interessante. Nos outros trabalhos que eu tive, eu não tinha esse lance da segurança, né? Eu já trabalhei dentro de um RH, né? E tinha muita amizade com o dono era firmeza mesmo. No meio do expediente, às vezes ele me chamava pra fumar um cigarro lá fora, ficava falando bosta. Era engraçado, era legal pra caramba, só que ele não me dava nenhum tipo de segurança. Ele acabava atrasando o meu salário, ele me pedia pra ficar até mais tarde, mas tipo assim, né? Não vou usar um palavrão como adjetivo, mas dane-se, né? E por fim eu acabei descobrindo que esse cara, ele tava me roubando, né? E aí eu acabei tendo que sair fora da empresa, sendo que eu acho, né, pelo menos, que eu era uma ferramenta muito interessante ali dentro daquela empresa, porque eu tava cuidando de muita coisa ao mesmo tempo. Eu era quase o Severino do cara crachá, o quebra-galho. Pô, Dimo, deu um pau no computador aqui do pessoal do call center. Deixa comigo que eu resolvo. Lá era o quê, Dimo? Era call center? Também. Eles recebiam os currículos e ligavam para as pessoas. Era tipo uma agência de RH. Tá. Aí eles faziam a distribuição para as empresas. Ah, entendi. Eles faziam aquelas empresas de subcontratação, né? Isso, exatamente. Aí tinha Entendi. uma provinha lá e tudo mais. Então, qual que é o feeling da conversa? Quem entrou nessa live aqui no Instagram, Certo. Cara, vem pro YouTube que a gente tá nesse conteúdo. Esse conteúdo depois vai estar disponível no Spotify. Para quem não conhece o Dimo trabalha com a gente, tá no escritório com a gente há algum tempo. E a gente tá falando sobre relacionamento, sobre liderança, sobre ambiente de trabalho. Ser líder não é ser chefe, né? Eu acho que toda vez que você quer ser chefe, a pessoa se sente muito incomodada. Eu escutei um negócio que no futuro, dificilmente as pessoas irão trabalhar, pessoas de escritório vão cada vez mais trabalhar home office, as pessoas vão trabalhar tipo 2 dias e 3 dias vão trabalhar home office e tá caminhando. E eu escutei num podcast de um puta cara, ele o cara que cuidava, era o diretor de marketing do McDonald's, um podcast dele, ele tava falando que no futuro, cara, as pessoas vão falar, nossa, sério, vocês tinham horário para chegar no trabalho? Por quê? As pessoas vão trabalhar muito mais por tarefas do que com horário de trabalho, né? Então, isso daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Isso eu estou falando em ambientes, né, de tecnologia, de informação, né? Não estou falando num ambiente de obra. Mas se você for ver cada vez mais a questão de tecnologia, as pessoas estão caminhando já para isso. Sim. Só que se o cara não tiver a cabeça ali na empresa, o líder não tiver a cabeça para dirigir isso, cada vez mais as pessoas vão embora dele, porque o mercado está pensando de outra forma. Um exemplo, eu sou um velho de 28 anos, Dimo, não sou? Eu tenho um pensamento totalmente diferente do Dimo. Não, isso sim. Eu chamaria de maturidade, né? Eu tenho essa... Não vou falar maturidade, porque você é um cara maduro. Mas mas eu tô muito mais na zoeira que você, né? Não, o Dimo tá num outro momento da vida dele. Mas o que acaba acontecendo? Você é solteiro, velho. Entendeu? Sim. Eu sou um cara casado.
tem alguns BOs. Então, tipo assim, muitas das vezes eu tô sério. Tô estressado. Sim. Pô, aí a gente tá com outras pessoas, o Dimo tá lá fumando o cigarro dele, tá lá tranquilo, trocando uma ideia, dando risada. Se eu não me distrair e entrar no assunto do Dimo, o Dimo vai se fechar e falar, puta, mano, o Yoha é chato, mano. O Yoha é... Pô, não vou fazer essa piada aqui, porque o Yoha é muito sério. Eu não sou um cara sério. Momentos e momentos, né? Eu tento trabalhar esse meu lado cada vez mais, mas eu já fui mais sério. Nossa, já. Muito mais, principalmente no início, né, Dimo? Bom dia e boa noite. Dimo? Não, da minha parte, eu nem conversava. Poucas ideias. Ele só falava o que ele queria, eu falava bom dia e boa noite. E hoje a gente tem um ambiente cada vez mais de comunicação, de conversa. E assim, se eu quiser crescer cada vez mais, eu vou ter que trazer o Dimo para crescer, cara. Eu vou ter que trazer o Dimo para estar conversando o mesmo papo, trazendo esse feedback. Pô, Dimo, a gente precisa melhorar nisso, tal. E daqui a pouco a gente... E aí, mano, você vai almoçar que hora? Vamos comer alguma coisa ali? E a gente vai rir de alguém que passou, a gente vai dar uma risada. Eu vou ter que entrar na cabeça Dimo. A gente tava no trabalho, ela tava eu, você e o jogador, a gente tava lá jogando conversa fora. É isso mesmo. Se o cara não tiver esse momento de jogar uma conversa fora, entender, eu falei, Dimo, o que tá acontecendo aí, mano? Eu não tô sabendo o que tá acontecendo aí, Dimo, né? Eu não tô sabendo o que tá acontecendo. O que é isso, Dimo? Não, eu vou te explicar aqui, vou abrir aqui, ó, é assim, ó. Falei, caramba, não tá assim, mas não tô sabendo o que tá acontecendo e tal. Então, o Dimo é um cara jovem, né? Não que eu não seja jovem, só que as minhas conversas, o meu ciclo aí de amizade é diferente do Dimo. O Dimo tá aqui. O Dimo, eu cheguei no escritório, pô, eu falei, mano, o que é isso que você tá fazendo aí, mano? Ele falou, mano, isso daqui é inteligência artificial. E eu falei, mano, me explica aí que eu não tô entendendo. Até hoje eu não tô entendendo. Hoje eu já consegui entender. Eu pedi pro Dimo fazer alguns posts, ele com a inteligência artificial. Eu cheguei pra ele e falei, caramba, o Dimo demorava 3 horas pra fazer isso daqui, ele me entregou em 1 hora e entregou 10. Demorava 3 pra fazer 1. Então a inteligência artificial te ajudou na sua criatividade. Foi, muito. Então, tipo assim, você é um cara muito mais do como que a gente pode falar? O Dimo é um cara do hiperfoco. E eu demorei isso pra entender. O Dimo é hiperfoco. O que é o cara do hiperfoco? Ele é o cara que ele não se distrai por nada, meu. Tá pegando fogo aqui no escritório, o Dimo tá lá editando vídeo, ele vai continuar editando o vídeo, ele vai morrer porque o fogo pegou ele não percebeu. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Só que eu comecei a entender, eu falei, cara, eu já percebi que você só consegue fazer uma coisa por vez. Eu consegui entender isso no primeiro ano, graças a Deus. Sim. Então eu falei, mano, é bom porque eu sou o cara que faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eu tô aqui no podcast, eu tô aqui no nossa aula online, tô segurando aqui, já tive a cabeça para virar um conteúdo aqui no Instagram, tal, para trazer a galera pro YouTube. Estamos falando nesse assunto. E o Dimo tá aqui, ó, ele só tá aqui, não vai nem prestar atenção no celular, tá focado. Isso é muito bom. Só que eu preciso muitas das vezes que ele vai precisar pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, como que a gente cria esse mecanismo na cabeça do Dimo? Dando tarefa simultânea para ele treinar a mente dele, para ele conseguir fazer multitarefas. Beleza, vai diminuir um pouco a qualidade porque ele é hiperfoca. Mas vai estar feito? Vai, então vamos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Só que a nossa cabeça ela é treinável, a cabeça ela é treinável. Aí a inteligência artificial ajuda o Dimo a criar 10 paradas em 1 hora. Certo? É isso mesmo. Só que você vai desprender tempo. Outro dia eu passei no escritório, eu nem subi no escritório, tava chovendo. Eu passei na garagem, eu vi o carro do Dimo, entrei em contato com ele. Dimo, você tá no escritório ainda? Tá fazendo o quê, mano? Aí ele falou, não, mano, eu tô aqui estudando inteligência artificial. Então eu fiquei contente pra caramba. Eu falei, pô, cara, mas vamos lá. Aí eu falei, Dimo, no que isso vai ajudar na nossa empresa, inteligência artificial? Cara, não tô entendendo. O que a inteligência artificial vai ajudar no nosso trabalho? Aí eu digo, não, vai ajudar, você vai ver, logo a gente vai estar usando. Aí eu falei, Dimo, como que você conseguiu fazer essas artes aqui tão rápida? Aí o que você falou, Dimo? Inteligência, só... Inteligência artificial. Então, assim, família... Eu deixei o machado afiado. Deixou o machado afiado. Depois eu só não precisei bater muito na árvore. Esse lance de machado afiado é uma coisa que a gente tem feito. Tem coisas que a gente tem aqui no escritório que nunca tivemos a demanda, né, Dimo? Isso mesmo. Só que a gente sabe fazer. Sim. A gente sabe fazer. Tem coisas da a nossa empresa de áudio e vídeo que a gente tem aqui nos bastidores. Tem coisas que a gente faz que ainda não existiu a demanda.
E teve coisas que a gente falou, Dimo, a gente precisa aprender a fazer isso. Sim. De repente, surgiu a demanda, a gente já fazia. Já fazia, é isso mesmo. Então, eu acho que é sempre afiar o machado. O que é afiar o machado? É você aprender a fazer uma coisa antes de você ter essa demanda. É isso mesmo. Como que a gente traz isso pro mundo da pintura, Dimo? Pro mundo da pintura? Afiar o machado no mundo da pintura? Cara, vocês já fazem isso, na verdade, né? Buscando automação. Máquinas. O pintor mecanizado, ele é um cara com... não é nem um machado afiado, é uma motosserra. Entendeu? Você vai lixar uma parede na mão, se você usar uma lixadeira eletrônica, cara, é como se você estivesse cortando várias árvores com uma serra elétrica mesmo. Então, tipo, aí você já aprimora o seu serviço. Às vezes era um serviço que você ia demorar, sei lá, um quarto demora o quê? Uma semana pra lixar na mão? Vamos falar 2 dias. Vamos falar 2 dias. Cara, às vezes você consegue zerar em um dia esse processo. Horas. Algumas horas, Isso daí, você só que aí ele precisa... Como que ele afia esse machado, Dimo? Ele vai comprar a ferramenta antes de ter a demanda. Ele sabe que vai criar a demanda, não adianta. Vai. Né? Ele vai comprar a ferramenta, ele vai aprender a mexer na ferramenta. Teve um amigo aqui que ele comprou uma lixadeira. Comprou uma lixadeira. Pô, eu já tô no 3º prato da minha lixadeira. 3º prato da lixadeira. Eu falei, irmão, posso fazer uma pergunta pra você? Você assistiu o vídeo que eu postei no YouTube ensinando a mexer com essa lixadeira? Tem isso também. Não, ele não afiou o machado. Ele só comprou o machado. Você pega a serra elétrica, não coloca gasolina e fica serrando a árvore com a serra elétrica. Exato. Né? É assim que funciona. Aí ele falou, tô na 3ª, já liguei na assistência técnica, eles só me trocam etc. Eu falei, meu irmão, você assistiu o vídeo? Não. Então vamos lá, você precisa comprar nessa rota orbital... Você precisa comprar uma interface. O que é interface? Interface é uma espuminha velcro que ela vai diminuir o impacto, o coice da lixadeira e você não vai gastar o prato da sua lixadeira, não vai direto na parede, não vai direto na superfície, não vai bater em canto, não vai estragar. Que é o certo. Caraca, você é fera, mano. Eu falei, não, mano, eu não sou fera. Essa informação tá lá no YouTube, só que você não para tempo para afiar machado. Você é um cara que compra machado. Compra machado. Ah, saiu machado agora, pô, que já vem com fio de ouro. Beleza, só que se você pegar esse machado e vir lá no pinheiro ele não funciona. Tá lá escrito, ó, no pinheiro você não pode cortar. Só que você vai lá direto no pinheiro. Pô, estragou o fio de ouro. Porque você foi lá e não conseguiu afiar o seu machado da forma certa. Então, qual que é o grande lance aqui da nossa comunicação, de liderança, de equipe? Talvez, se eu trouxer um cara para me ensinar, Dimo, no parâmetro que a gente trabalhou junto, no que você aprendeu dentro da empresa, se eu trouxesse um cara para trabalhar com você amanhã, o que você faria para trabalhar esse cara, para você liderar esse cara, para ele atender as demandas? Eu vou começar a te cobrar mais, eu vou te pagar mais, tá? Só que agora você vai cuidar de trazer uma demanda para esse cara. Ó, agora a gente tem podcast, agora a gente tem Spotify, agora a gente tem live, agora a gente tem conteúdo de obra, a gente tem vários conteúdos que o Dimo não dá conta. Eu vou precisar contratar outra pessoa. Qual é o trabalho que você ia precisar fazer com esse cara, Dimo? Para identificar se ele é o cara certo. Ó, eu vou trazendo pessoas e você vai saber se esse cara tem um feeling para trabalhar aqui na nossa empresa. Você sabe o que a empresa é, a forma que a gente pensa. Como que você faria com esse cara, Dimo? Eu acho que primeiramente eu procuraria saber o que ele sabe fazer, no que ele é bom em fazer, para mim conseguir demandar para dar uma demanda para ele mesmo, né? No que ele é bom fazendo, no que ele é ruim fazendo, no que a gente consegue melhorar. E de principal, eu acho que nessa área você precisa ser meio autodidata, você precisa aprender rápido. Senão não... Se ele não for autodidata, ele não funciona. Porque tem gente que aprende e para ali, e acha que já sabe tudo e não evolui. Tá. Fica só naquilo. O cara que é editor de vídeo, ele acha que a edição de celular é uma merda, por exemplo. Uhum. E na verdade não, é uma outra demanda que você também precisa aprender a fazer para você não ficar fora. Sim. Então, como que seria o ambiente aqui, Dimo? Esse cara tem um exemplo, esse cara tem alguma dificuldade, não tá tendo tração. O que você faria aqui, Dimo? Que a gente já fez e você acha que daria certo com esse cara também? Esse cara tá aqui, você percebeu que esse cara aí tá toda hora ali no telefone, ali fazendo umas outras paradas.
Daqui a pouco ele tá mexendo em outra coisa. Quando você vê, era pra ele estar num programa, ele tá fazendo outro. O que você faria ali pra ajudar ali esse cara? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Não é? O cara tem ali um problema de... Ó o que o Dimo falou. O que é isso daí, TDAH, Dimo? TDAH é transtorno de déficit de atenção. O cara tem déficit de atenção. Tem déficit de atenção. O pintor pegou um cara que tem déficit de atenção. Né? Vamos trazer a situação do Dimo para a situação de obra. O cara tem TDAH. Então, você pediu pro cara pintar a parede, daqui a pouco esse cara tá fazendo uma outra parada. O que você vai fazer, Dimo? O que você vai fazer para trabalhar com um cara que tem TDAH? Para trabalhar com um cara que tem TDAH? Geralmente, né, os psicólogos eles indicam muito cadenciar as tarefas, né? O que é cadenciar a tarefa? Vamos imaginar assim, por exemplo, o que vem antes do gesso? Às vezes, sei lá, descascar a parede. Então, a gente já fala, primeiro você vai descascar a parede, depois você passa limpa, né? Passa o gesso. Processos. E um processo por vez. Você não vai falar, você vai lixar, você vai pintar, você vai fazer isso aqui. Não, agora você vai descascar a parede, certo? Isso. Descasque a parede. Esse cara vai descascar a parede. Depois você vai trazer outra demanda. Agora fazer limpeza. Vai ter uma hora que vai ficar automático. Ele já vai entender como que funciona. E você só vai falar, passa o gesso na parede e automaticamente ele vai descascar, vai passar o gesso, porque ele já sabe o que você ia falar. Só que tem uma coisa. Se você não soubesse sobre isso, o que você deveria fazer? Cara, vai pegar o perfil desse cara que não consegue finalizar tarefas. Ele é um procrastinador. Né? O TDAH é um cara que tem muita procrastinação. Ele tem esse déficit de atenção. Ele não consegue focar, ao contrário do Dimo, que foca muito. Só que se eu for no YouTube e colocar assim, como interagir, como trazer tarefas para as pessoas que têm déficit de atenção, eu vou estudar sobre essa pessoa. Sim. E o pintor, se ele tem um funcionário, se ele tem um colaborador, que ele tem dificuldade de fazer trabalhos, de fazer tarefas, você vai precisar aprender a passar o trabalho para esse cara. Não é simplesmente assim, eu vou passar a pintura para esse cara fazer. Aí, beleza. Você deixa o cara de manhã na obra. Aí você quer que às 5 horas da tarde ele já tenha pintado um apartamento inteiro. Só que esse cara tem déficit de atenção, cara. Ele vai ver a mulher passando na rua, ele vai olhar o celular, ele vai trocar ideia com o grupo da rapaziada, ele vai fazer uns status, aí na hora do almoço ele não trouxe marmita, ele vai te ligar, não trouxe marmita. Aí você vai fazer um pix pra ele, porque ele tá lá, não tá com a grana na hora, ele vai descer, aí ele vai fumar um cigarro, ele vai tomar uma Coca-Cola, ele vai voltar, e agora? O que eu vou fazer? Então, talvez esse cara, ele vai precisar de um esquema de papel e caneta. Às vezes eu ligo pro Dimo cheio de ideia, né, Dimo? É isso mesmo. Aí eu falo, Dimo, pega o bloco de notas aí, anota aí. Eu vou falando tal. Se eu parar para colocar o bloco de notas, eu não consigo. Eu falo, Dimo, anota isso daí, tal. Vamos fazer isso daí? Dá pra fazer, Dimo? Tem outras prioridades. Vamos fazer depois? Vamos fazer depois. Então, assim, a gente vai criando mecanismos, né? A gente vai criando os mecanismos de trabalho, né? E a gente vai implementando isso. Na obra é da mesma forma. Cada pessoa vai demandar uma forma de pedir a mesma coisa. Eu quero que você pinte esse apartamento. Só que um cara, você vai pedir para ele pintar, ele vai pintar. O outro cara, você vai precisar fazer um esquema de obra. Primeiro passo, até 10 horas da manhã eu quero que você forre toda a obra. Depois eu quero que você pinte aqui. Beleza, você deixou anotado? Não. Pega um papel e caneta e anota e cole numa parede, cole numa porta. É isso aqui que você precisa fazer. Até às 5 horas é possível você fazer. Esse cara vai ter meta, esse cara vai ter tarefas. Não é, Dimo? É isso mesmo. E a melhor forma é você entender como funciona a mente das pessoas, a cabeça das pessoas, para você demandar uma tarefa. E aí volta a questão, comunicação. Certo, Dimos? Certo. Beleza? Então é isso, família. Eu vou encerrar aqui do Instagram. Hoje nós tivemos um bate-papo com o Dimo, que trabalha aqui com a gente no escritório. É um cara que lidera aqui todas as nossas paradas de áudio e vídeo. Tem uma demanda de trabalho diferente da que eu tenho dentro da obra. E aí eu trouxe o Dimo para ele estar conversando com você que está aqui no podcast, que está escutando pelo Spotify, que está escutando pelo YouTube.
eu trouxe um relato do Dimo, que é um cara que está crescendo, um cara que está evoluindo, um cara que está se tornando um profissional cada vez mais e tem muito mais que evoluir, tem muito mais que crescer e tem muito fruto para colher ainda, tenho certeza. Beleza, Dimo? Agradeço demais essa participação especial do Dimo. Agradeço aqui, encerrou. E eu vou continuar aqui no nosso, pra gente encerrar também. Dimo, passa por aqui, vê se tem alguma pergunta pra gente tá encerrando, né? Porque muitas das vezes o cara tá com um perfil de pessoa lá na obra, não tá sabendo o que vai fazer, como vai proceder com isso daí e às vezes ele tem uma pergunta muito boa que vira uma finalização do nosso conteúdo aqui. Vê se tem alguma pergunta boa aí, Dimo. Vamos lá, boa noite a todos. Estamos na luta ainda. A liderança construída com exemplo. Não está fácil arrumar profissional de cultura. Precisa arrumar um desses. Top demais a aula. Obrigado pela atenção. Muito top. Não adianta deixar nada. Tem alguma pergunta boa aí no final? Quem tiver pergunta, já faça agora pra gente finalizar esse podcast, essa aula. Pode fazer, família. E quero deixar aqui também meu agradecimento a todos vocês. Agora, dia 4 de março, nós teremos aí, né, uma imersão, vai ser um conteúdo diferente. Esse ano eu entrei com uma cabeça diferente. Algumas coisas do ano passado que eu trabalhei, que eu fiz, que eu entreguei conteúdo, eu falei, cara, eu preciso melhorar a minha comunicação, a minha forma de ensinar, a minha forma de transmitir. Então, nesse novo treinamento que a gente vai fazer, eu vou trazer menos convidado. Provavelmente eu trarei apenas um convidado. Por quê? Todos que eu trouxe foi muito, 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 muito bom. Porém, eu não consegui entregar tudo que eu queria entregar nesses treinamentos. E eu deixei o pessoal saiu com a cabeça bugada. Porém, eu quero ensinar para o cara o que vai fazer diferença para a empresa de pintura dele. Eu trouxe caras fora da curva, assuntos que inspiram, que ativam. E o que acontece, cara? Eu estudo empreendedorismo, vendas, comportamento, liderança continuamente 4 anos. Então, assim, cara, eu já fui em vários treinamentos, eu li vários livros, cada um agrega de uma forma. E aí eu vou fazendo formatos que até eu acho que não existe um formato, um modelo, né? Esses treinamentos que a gente faz não tem um formato. Qual evento que tem um formato só, eu tento não mudar ele? Os eventos de casa de tinta. Então, eu só tento analisar em que momento estão os pintores, né? Aí é um evento de 1h30, é um evento de 2 horas. Agora, o nosso, até mudei um pouco o nome, pintor de alto padrão, eu vou ensinar exatamente o cara que não é do alto padrão se tornar um cara de alto padrão. Cara, mas eu não tô afim de trabalhar para rico, não tô afim de trabalhar com cara de obras grandes, eu quero continuar trabalhando aqui na vila, mas você vai ser um cara de alto padrão. E alto padrão, cara, vai ser... eu não quis usar esse nome porque muita gente não entender, mas ser um cara de alta performance. E como que eu viro um cara de alta performance? Cuidando da sua alma, cuidando da sua mente, cuidando da sua família e cuidando dos seus negócios. Se você não estiver cuidando de tudo isso, você não é um cara de alto padrão. Você não é um cara de alta performance. Por que eu faço de tudo para tentar tá bem com a minha esposa, tá bem com a minha filha, tá bem com o Dimo, tá bem com o jogador, tá bem com a pessoa que ajuda dentro da minha casa, para eu estar bem com todas essas pessoas. Eu posso não estar bem com essas pessoas, mas eu preciso querer estar bem com essas pessoas. Então, assim, o cara de alto padrão, ele pode ter uma demanda muito top de trampo. Só que muitas das vezes esse cara... como que eu posso falar? Esse cara tá mal no casamento dele, então não vai tá bem. Esse cara tá com problema de saúde. Pô, eu tô acima do peso, o Johan tá acima do peso, do meu peso ideal. Se o cara me olhar aqui, o Johan tá bonitão, o cara tá bem, tá esbelto. Só que pro meu corpo eu não tô legal. Então o que eu tô fazendo? Tô indo pra academia, eu tô diminuindo um pouco, já não peço mais lanche toda hora, já não isso. Legal, né? Então o que acontece? Só que para eu conseguir aguentar o batidão de trabalhar na obra o dia inteiro, de vir gravar vídeo à noite,
de tá bem com a minha... Aí eu chegar em casa, vou chegar em casa, vou trocar ideia com a minha esposa. Eu preciso estar bem com o meu corpo. Então eu preciso ser um cara de alta performance. Se você for um cara que quer faturar aí... Cara, às vezes eu vejo o pessoal, vou te ensinar a ganhar de 5 a 10 mil reais por mês. Aí o cara ensina sobre internet, o cara ensina sobre pintura. Só que o que acontece, cara? Não adianta nada você começar a ganhar dinheiro e tá doente nas outras questões. O cara que ganha dinheiro, que tá doente na parte financeira, ele vai gastar mais, porque o problema dele é emocional, ele não tem controle, esse cara é impulsivo. Então, assim, o que eu quero ensinar pro cara? Exatamente isso. O que o Johan faz que dá certo? Entendeu? O que o Johan faz nos negócios dele que dá certo? Como que pensa o Johan Luiz? Como que o cliente do alto padrão quer ver o Johan Luiz? O que o pintor do alto padrão espera de um pintor alto padrão? O que você precisa para você cuidar das suas finanças? Que mecanismo que você usa para você conseguir parar, chegar em casa e tá focado, escrever parte financeira, tá conversando com a pessoa que cuida da parte financeira, que é a minha esposa, da parte de vendas ali, etc. Como que eu faço isso? Como que eu inspiro as pessoas que trabalham comigo a entregar o melhor delas? Então é sobre isso o pintor de alto padrão. E eu faço um convite para você. Muitas pessoas já entrou em contato lá com a nossa galera. Você que não faz parte, não só está assistindo pelo YouTube, quer participar desse evento, é um evento presencial, entre em contato no meu Instagram, Pintor Johan Luiz, ou entre em contato no nosso grupo de WhatsApp, que a gente vai ter o prazer de receber você aqui em São Paulo. Tem alguma pergunta pra gente finalizar aí, Dimo? A última pergunta que veio aqui é do Artes Pinturas BR. Qual que é? Ah, não, já veio mais pergunta. O meu funcionário, se eu deixar ele só e ele se perder no trabalho que eu faço... Se você deixar esse cara sozinho, ele se perder no trabalho, é porque você não passou um esquema de obra pra ele. A gente falou sobre isso. Você precisa fazer um esquema de obra. Até meio-dia eu preciso que você forre a obra, lixe o reboco e aplique fundo. Só que isso daí precisa estar por escrito. Não manda no WhatsApp dele. Escreve numa folha de sulfite e cole na parede. Na parte da tarde você vai almoçar meio-dia em ponto, vai voltar 1h e aí você vai preparar a massa corrida, vai bater ela e vai aplicar pelo menos uma demão em 60 metros de parede. Meta. Então você precisa criar meta para esse cara não se perder. E outra, se ele é ajudante, ele não deve ficar sozinho na obra. Ele tem que estar com você. Ah, mas eu tenho uma demanda, beleza? Só que ele tem que ser um cara que ele não pode se perder na obra. Se ele está se perdendo na obra, ele não deve ficar sozinho. Outra pergunta, Dimo? Felipe Lopes da Silva. Ao mecanizar a equipe, alguns acabamentos vão ficando para trás devido à mecanização. Como você lida com isso? Vamos lá. Eu não passo a última demão, eu não aplico a última demão, não deixo as pessoas finalizarem a obra para mim. Nos últimos dias, eu sou o cara que mais está presente na obra, pegando exatamente esses detalhes. Um exemplo. Peguei a lixadeira, fez todo o processo. Pessoal, vamos aplicar uma demão. Quem que faz os retoques? Não é o ajudante. Quem faz os retoques? Não é o pintor que trabalha na minha equipe. Quem faz sou eu, porque eu sei como que tem que ficar a pintura. Então, o fino do fino do fino, os 3 últimos dias da obra, quem trabalha é você. Outra pergunta? Patrão sai e abandona a obra. Pega o lucro todo e não tá nem aí. Como falar com ele? Will Capivara. Mano, eu não preciso nem falar, você já tem a resposta, mano. Para de trabalhar com esse cara, velho. Para de trabalhar com esse cara, mano. Para de trabalhar com esse cara, que esse cara não é pra você, meu irmão. Não é pra você. Se você tá identificando isso, você vai se desmotivar e não tá legal. Não trabalha com esse cara. Esquece, não tem o que fazer. É sair desse cara. Cortar o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz, cara. Eu acho que muitas das vezes as pessoas ficam pela precisão. E se você estiver trabalhando com uma pessoa que não tem caráter, infelizmente isso vai te desmotivar, isso vai te matar na unha. Se você já está chamando esse cara de patrão, é porque ele não é um líder. Então esquece. Mas é isso, família. Eu vou agradecer demais. Vou deixar aqui um pouquinho de pergunta para o próximo. Semana que vem a gente volta. Fiquem com Deus, acreditem nos seus sonhos e Deus abençoe. Tamo junto!